Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. Aqui nós temos farinha de trigo, tá? A proporção que eu usei a medida é essa caneca, uma caneca, é a que eu costumo usar. Então, para cada 3 canecas de farinha de trigo normal, sem fermento, aqui no caso é uma farinha de trigo especial, que é uma farinha da Bung, fantástica essa farinha. E aí você vai colocar, para cada 3 canecas, ok? Uma colher rasa de sal, é que eu já coloquei aqui dentro. E para cada 3 canecas de farinha, uma colher rasa de sal, vai 1 xícara de água. Água normal, temperatura ambiente, não precisa mornar. Para cada 3 canecas de farinha e 1 de água, nós vamos usar aqui o fermento granulado biológico. 1 colher também rasa de fermento. Eu vou dissolvê-lo naquela caneca de água. Misturo bem. Interessante que quando você bota o sal na farinha, o sal e o fermento, eles são inimigos. Então eles não podem ter um contato direto. O que eu faço? Eu já coloquei o sal aqui, eu misturo bem para que o sal não fique concentrado e o fermento o encontre sozinho. 15 minutos, o fermento ele já acordou, dissolvido aqui na água. Então eu vou misturar aquela farinha, eu vou mexer com 1 colher, só para incorporar essa água à farinha. O ponto da massa é esse aqui, ó. Passado meia hora, aí a massa está com esse aspecto, né? Do jeito que eu deixei, só o fermento que agiu um pouquinho. Algo importante é nós molharmos as mãos, porque com a mão molhada, a massa não vai ficar grudando tanto. O glúten começa a gerar, vamos olhar mais a mão, começa a gerar uma certa elasticidade na massa, evita que a massa rasgue. A primeira dobra é assim mesmo, ela não fica com tanta elasticidade. Conforme for passando o tempo, vai sempre molhando a mão, ela vai ficando mais lisinha. Então eu vou pegando, ó, a parte que está lá embaixo, seguro aqui com o dedão, estico e passo para cima. Circula a massa toda desse formato. E isso é a tão famosa e famigerada dobra da massa. Meia hora. Olha aí, o fermento já está agindo. Lembrando sempre de molhar a mão. E a dobra nada mais é do que pegar a parte de baixo, esticar e vir para cima. Sempre mantendo a mão bem molhadinha. E assim eu faço, circulando a massa toda. Aqui eu estou fazendo, eu fiz uma proporção de farinha grande, então eu estou dividindo. E aqui vai ter mais ou menos 2 canecas de farinha. Eu esfarinho a mesa, coloquei um pouco de farinha de arroz por cima, untei uma panela de aço inox pequena, essa com tampa, que ela vai assar aí. Dos métodos é esse. Eu vou deixar a última fermentação aqui dentro da panelinha mesmo e vou levá-la para a geladeira. Então, com uma superfície enfarinhada, para moldar o pão, eu vou colocar aqui uma farinha de arroz e eu vou circular, empurrando a parte de baixo para dentro e circulando para lá. Isso faz com que a parte de cima vá esticando e eu vou moldando, sempre empurrando a parte de baixo, ó, circular. Essa parte vai alisando bem a parte de cima. E aqui agora, em uma vasilha, existe equipamento pronto para isso, eu não os tenho. Um pano, farinha de arroz, e a essa parte de baixo
ela fica para cima, sempre com delicadeza, não dá nenhuma pancada na massa. Vou cobrir e vou fechar com plástico, com papel filme. Aqui no caso eu tenho uma touca de banho da sogra e vai para a geladeira por 4 horas. Bem, aqui ó, depois de 3 horas e meia na geladeira, a massa cresceu, ela já foi formatada aqui dentro mesmo nessa panela e nós vamos dar o corte. Nada melhor do que a velha e boa gilete. A função desse corte é você direcionar a expansão da massa. E sempre ó, com um pulverizador, mantém e até aprimora a umidade. Essa umidade é uma das responsáveis por formar aquela casquinha crocante. Isso vai para o forno, inicialmente, nós estamos trabalhando com forno caseiro e há a necessidade de termos bastante vapor dentro desse forno. A gente coloca uma vasilha com uma toalha, um pano de crepe, com água fervendo dentro. Vou colocar ela mais lá no meio. O forno foi pré-aquecido por 20 minutos. E vamos colocar para assar os primeiros 30 minutos com a vasilha tampada, fermentada naquela forma com pano. Eu coloquei mais, polvilhei aí com farinha de arroz. Isso aqui é uma folha de silicone que pode ir ao forno. Eu cortei com essas abas, coloco aqui em cima. Lembra que eu falei que é sempre muita delicadeza, não pode ter pancada na massa. Retiro o pano e vamos fazer os cortes. Perceba que a massa já vai expandindo conforme ela recebe o corte. Então aqui ó, as duas abas com a delicadeza. A panela, essa panela é uma panela de ferro fundido. Eu coloco, arrumando aqui as bordas dela. A panela foi pré-aquecida, tanto a panela como a sua tampa. E ela também vai para o forno tampadinha. Meia hora com a tampa. Agora será mais meia hora sem a tampa para ele dourar e terminar de assar. Olha como essa massa expandiu. Já já nós mostraremos aqui o resultado. Os pães já assadinhos. É importante colocá-los numa posição assim suspensa, no grade, para que ele possa aerar tanto por cima como por baixo, ok? E fica uma delícia.